Olá, somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focada em originação de negócios. E, nossa, neste exato momento, tem trilhões de dólares simplesmente sumindo de forma silenciosa do mercado global. Pois é, eles não foram destruídos, né? Eles estão apenas se escondendo num lugar muito específico. Exatamente. E esse pânico todo que, foi desencadeado pelo cenário geopolítico, está prestes a decidir quem sobrevive e quem quebra de vez nessa nova economia verde. É o que a gente chama de a tempestade perfeita, sabe, no mercado macroeconômico. A clareza evapora quando o medo de um conflito maior toma conta da sala. Com certeza. E é justamente para tentar entender essa tempestade que a gente está aqui nesse nosso mergulho profundo de hoje. A missão da nossa análise é destrinchar um dossiê que, acendeu o alerta vermelho máximo nas mesas proprietárias pelo mundo afora. Um alerta que não dá mais para ignorar, né? Não mesmo? A pauta que está ditando a inteligência de mercado agora é o chamado choque do Irã. E como esse medo puro está provocando uma drenagem, colossal de liquidez. A gente não está falando de uma oscilação comum na bolsa. Não, de jeito nenhum. A gente está falando de rios de dinheiro mudando de curso, do dia para a noite. Isso. Então, para colocar todo mundo na mesma página, qual é a foto do momento? Bom, a foto é a seguinte. A gente está observando gigantes institucionais entrarem no mercado com uma força que é até absurda. Pensa numa gestora do tamanho da Vanguard, por exemplo. Uma gigante, né? Gigante. Eles estão literalmente varrendo o mercado e comprando trilhões em treasuries. Que são aqueles títulos do Tesouro Americano, certo? Isso, exato. E o objetivo deles é muito claro. Eles querem fazer um lock-in. Travar o dinheiro. Travar o dinheiro deles em taxas de juros que hoje estão altas e, acima de tudo, colocar isso num porto seguro. No jargão nosso, é o clássico flight to safety. A fuga para a segurança. Tá, mas peraí, vamos tentar desempacotar a mecânica disso. Se a Vanguard ou qualquer outro fundo gigante resolve estacionar trilhões no Tesouro Americano, a minha dúvida é, como é que a economia real respira? Aí é que está o grande problema. Pois é, como é que uma fábrica de médio porte, no interior de São Paulo, consegue se financiar? Porque a grande questão para quem está ouvindo a gente é entender como bancar aquele capex verde, né? Aquele investimento pesado em infraestrutura. Que é vital, diga-se de passagem. Sim, vital para escapar das taxas de carbono. Como fazer isso se o dinheiro da sala foi todo sugado? E é aí que a engrenagem trava de vez. O que a gente está vendo com esse choque do Irã não é só um problema diplomático distante. Na sua essência, é um choque de insegurança da matriz energética fóssil. Insegurança da matriz fóssil. Faz sentido. Muito. Porque pensa bem, quando o capital foge e se tranca em títulos do governo por 10, 20 anos, a mensagem que fica é brutal. O mercado está dizendo com todas as letras que o prêmio de risco da economia real, aquela que ainda é atrelada ao petróleo, está alto demais. Ninguém quer pagar para ver. Exato. O dinheiro foge da imprevisibilidade, sabe? Do risco de um navio petroleiro ser atacado. E aí ele corre para se esconder no cofre do tio Sam. Caramba! Então a imagem que me vem à cabeça agora não é nem a de um porto seguro. É um aspirador de pó gigante mesmo. Boa analogia. Um aspirador colossal. Esses investidores institucionais vão lá, ligam esse aspirador na tomada do medo geopolítico e sugam todo o oxigênio do mercado. E esse oxigênio é a liquidez, né? A economia real fica ali asfixiada, sem ar. Fica sufocada. E o pior de tudo é o timing disso. Sim, porque o relógio do clima não para, né? As NDCs, que são aquelas metas de redução de emissões que os países assinaram, elas continuam correndo. O prazo está chegando. É uma corrida contra o tempo sem combustível. Exato. E na prática, como esse aspirador afeta o dia a dia? É como se eu tirasse todos os coletes salva-vidas de um navio e os poucos que sobram, eles vão custar uma verdadeira fortuna, né? Essa é a analogia perfeita. O pouco capital privado que continua ali circulando fora dos títulos americanos, ele se torna absurdamente caro. Fica um privilégio de poucos. Muito poucos. E além de caro, ele fica cirúrgico. Ele fica extremamente seletivo. A urgência de fazer a transição climática está batendo de frente com a pior escassez de crédito possível.
Certo, mas vamos tentar sair um pouco dessa teoria macro e abrir o capô dessa máquina financeira para quem acompanha a nossa pauta. Eu estou muito curiosa para entender a matemática cruel por trás disso. Vamos lá, é a sala de máquinas. Isso. Como a falta desse oxigênio, dessa liquidez, destrói na prática a viabilidade de um projeto verde lá na mesa do diretor financeiro hoje. Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para o fluxo de caixa descontado. O famoso modelo DCF que todo mundo de finanças conhece. A base de tudo. Exato. A base de qualquer conta que um banco faz para emprestar dinheiro começa com a Risk-Free Rate, que é a taxa livre de risco. E quem dita essa taxa, no fim das contas, são justamente os títulos do Tesouro Americano, né? Na mosca. Se a demanda por esses treasuries explodiu e os juros lá nos Estados Unidos estão altos, a taxa de largada para qualquer empréstimo no mundo inteiro já nasce nas alturas. Tá, então o sarrafo já subiu para todo mundo de cara. Daí chega o diretor da nossa fábrica hipotética lá no banco, pedindo dinheiro para não fechar as portas e se modernizar. O que o analista de risco do banco vai olhar? Ele vai olhar o raio-x da empresa, o balanço mesmo. E se esse balanço carregar emissões ineficientes, a luz vermelha acende na hora. Digamos que o escopo 2 dessa fábrica, que é a energia que ela compra da rede para funcionar, venha de termoelétricas a gás, por exemplo. É um clássico. Ou então o escopo 3 dela, né, que envolve toda a cadeia de fornecedores e a logística, dependa 100% de caminhões a diesel. Tudo ancorado na matriz fóssil. E aí? E aí que o banco olha para isso e não vê só um problema ambiental. Ele vê puro risco geopolítico. Ele pensa: e se o preço do diesel explodir amanhã? Nossa, faz todo sentido. E tem mais, né? Se essa fábrica exporta lá para a Europa, ela ainda cai direto no CBAM? Com certeza. O CBAM é aquele mecanismo europeu implacável que taxa produtos na fronteira, baseando-se justamente no carbono que foi emitido para fabricar aquilo. Mas espera aí, então é um golpe duplo. É, um golpe duplo e fatal. Porque a empresa já toma uma rasteira enorme, já que o juro base global subiu lá nos Estados Unidos, e quando ela tenta levantar, toma um soco do banco em forma de spread, né? Um prêmio de risco gigantesco. Exatamente. E tudo isso só porque a operação dela queima diesel e corre o risco de pagar uma fortuna de imposto de carbono lá fora. É isso mesmo. E aqui entra outra sigla que o mercado adora usar, que é o WACC, o custo médio ponderado de capital. Em termos bem simples, é o custo que a empresa tem de fato para captar dinheiro. O peso real da dívida. Isso. Com esse golpe duplo que você mencionou, o WACC da empresa simplesmente explode. A matemática para de fechar. Fica inviável. Totalmente. Um projeto de modernização de fábrica que era super viável, sei lá, há 3 anos, hoje dá prejuízo gritante na planilha. E a consequência mais grave de todas é que aquela infraestrutura antiga, a velha fábrica diesel, Ela vira um peso morto, né? vira o que a gente chama de stranded asset, um ativo encalhado. Ninguém quer comprar, ninguém quer financiar. Isso é fascinante, assim, e ao mesmo tempo assustador. O analista de risco antigamente, ele olharia para uma usina a carvão ou uma frota diesel e diria, ok, é um ativo sólido, de tijolo e metal, tem muito valor. Era a garantia de crédito, né? Pois é. Mas hoje ele olha para a mesma usina e vê um passivo gigante, soltando fumaça e risco geopolítico. É um peso morto mesmo. Mas vem cá, com esse cenário quase apocalíptico no hemisfério norte, com todo mundo fugindo da inflação do petróleo, para onde corre o capital inteligente? Essa é a grande virada de chave. Porque tem um dinheiro que não quer ficar só empatado rendendo juros, ele quer crescer, quer gerar o famoso alfa, né? E, aliás, traduz o que é alfa para o pessoal que não vive imerso no jargão do mercado financeiro. Claro, claro. O alfa é, basicamente, aquele rendimento que supera a média do mercado. É o lucro real a mais acima do risco padrão. Todo gestor quer encontrar o alfa. E aonde é que eles estão procurando isso hoje? Para encontrar esse alfa hoje, o foco está mudando radicalmente para o Brasil. Diante de todo esse caos global, o Brasil oferece algo que a gente pode chamar de uma vacina fiduciária. Vacina fiduciária. Adorei esse termo. Como isso funciona na prática? Por que o Brasil seria essa vacina? Pensa no motivo que está fazendo os trilhões fugirem da Europa e dos Estados Unidos. É o medo puro de que um míssil lá no Estreito de Hormuz faça o preço do gás e do petróleo triplicar.
o que geraria inflação e destruiria a margem de lucro de todo mundo lá. Exato. O Brasil combate exatamente essa dor. A nossa matriz energética, ela é dominada por hidrelétricas, energia eólica e biomassa. É uma matriz limpa. Limpa e, mais importante para finanças, ela garante para as empresas aqui uma previsibilidade de OPEX, sabe, do custo operacional, que a Europa ou os Estados Unidos simplesmente não têm como garantir hoje em dia. É verdade. O nosso vento e o nosso sol não dependem de navios cruzando zonas de guerra. Eles estão aqui, imunes a tudo isso. Imunes ao choque fóssil. Nossa, é como se o Brasil fosse uma fortaleza autossuficiente. Imagina só, a tempestade de areia tá comendo solta lá fora. A Europa tá suando frio, desesperada com o preço do gás natural no inverno. E aqui? E aqui, uma fábrica de celulose no interior do Brasil tá operando de boa. Ela queima o próprio resíduo de biomassa para gerar a própria energia. O custo de rodar essa fábrica não sofre um mísero arranhão se uma rota marítima for fechada do outro lado do mundo. Exatamente, esse é o pulo do gato. E a defesa dessa fortaleza, ela não é só geográfica ou climática. Ela também é fortemente regulatória agora. Ah, você está falando da CVM. Isso. A nossa CVM implementou a Resolução 193. O Brasil foi pioneiro no mundo em adotar os padrões globais do ISSB. E o que isso significa? Obrigar as empresas de capital aberto a relatarem suas emissões de escopo 1, 2 e 3 de uma forma totalmente auditável. Ou seja, acabou o greenwashing. Acabou. Acabou a historinha. Aquela coisa de pintar o logo da empresa de verde e colocar na embalagem que é sustentável sem provar nada, se o relatório não passar na auditoria cruzada, o mercado pune sem dó. Punição imediata. Então, quando você tem, de um lado, previsibilidade de custo de energia, e do outro um balanço de emissões rigorosamente auditado e transparente, você blinda a empresa. E o investidor global institucional, aquele cara que está assustado com a inflação fóssil, ele começa a olhar para cá com muito apetite, né? Mas, vem cá. Isso significa então que existe uma espécie de segunda onda de liquidez vindo para o Brasil? sem dúvida, Porque assim, se de um lado o investidor quer a segurança lá dos títulos do governo americano, do outro a inflação corrói o rendimento desse dinheiro parado. exato, o juro real cai. Então eles vão ser obrigados a buscar ativos reais em algum lugar para bater a inflação, não é? O seu raciocínio é perfeito. Os treasuries americanos dão segurança nominal, mas a inflação que vem dessa economia de guerra, do petróleo alto, ela corrói o valor real desse dinheiro que ficou travado lá. É um dinheiro que perde poder de compra. Exatamente. Quando os grandes gestores de fundos perceberem que precisam de ativos reais, ativos que estejam totalmente descorrelacionados desse choque do Irã, o Brasil vira o destino natural. É a chance de ouro. Sim, é a chance de investir em algo que é lastreado em segurança alimentar e energética real. É imune a essas crises lá de fora. Só que tem um porém gigantesco aí no meio, né? Ter rio, ter vento e biomassa é lindo. É como ter um aquífero gigante cheio de água potável no meio de um deserto. É, mas a água não anda sozinha. Essa água nunca vai chegar na boca de quem tá morrendo de sede. Então, como é que a gente conecta esse dinheiro gringo que tá assustado com o projeto da usina de biogás lá no interior de Goiás? E aí que a gente entra na engenharia financeira pesada. É o trabalho duro da Faria Lima. Não adianta só ter a árvore e o sol, né? É preciso ter o veículo jurídico e financeiro muito bem estruturado para que aquele fundo de pensão conservador lá em Nova York consiga colocar bilhões aqui de forma segura. E esses canos têm nomes técnicos, né? Aquela velha sopa de letrinhas do mercado. Sempre tem, né? A gente está falando de FDICs, que são os fundos de investimento em direitos creditórios, e os famosos CRIs e CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Só que na versão verde. Versão verde auditada. Tá, mas para quem tá acompanhando a gente no trânsito agora ou na academia e não é do mercado financeiro, traduz como um FID ou um CRA verde funciona nessa dinâmica da vida real. Imagina o seguinte, tem uma empresa de logística gigante aqui no Brasil, querendo trocar toda a frota de caminhões a diesel dela. Ela quer passar tudo para caminhões elétricos ou movidos a biometano. Uma baita redução de emissão. Baita redução. Só que ela não tem esse caminhão de dinheiro em caixa agora para fazer a troca. Então, o que ela faz?
Ela pega os recebíveis dela. O dinheiro que ela ainda vai receber. Isso, o dinheiro que ela tem para receber no futuro de todos os contratos de frete que já estão fechados. Ela empacota esses contratos dentro de um fundo, um FID ou num CRA e vende isso para os investidores hoje. O investidor gringo lá fora compra esse título de dívida. Entendi. E é onde entra a parte verde e atrativa para o gringo. O verde da história é que, como esse projeto vai eliminar de vez a dependência da empresa do diesel, ele zera o risco da empresa quebrar caso o preço do petróleo dispare no mundo. Ah, entendi. O risco operacional dela despenca. Exato. E por conta dessa segurança extra, dessa resiliência, o investidor gringo aceita receber um prêmio menor, um juro um pouco menor. Ah, olha aí! O famoso Greenium. Ele mesmo, o Greenium. O desconto maravilhoso na taxa de juros que o mercado te dá, só porque o seu projeto prova por A mais B que não vai ser refém do humor do Oriente Médio. É o prêmio pela resiliência. O custo de capital dessa empresa brasileira simplesmente despenca. Ela acaba se financiando muito mais barato que o concorrente vizinho que ainda está preso no caminhão a diesel. Cara, para resumir essa jogada, porque eu acho ela brilhante, assim, a estruturação financeira consegue criar um título de dívida aqui no Brasil que faz um combo triplo perfeito, né? Pode elencar. Primeiro, ele mitiga o risco climático direto. Segundo, ele blinda a operação inteira contra aquele imposto de carbono europeu e contra sanções geopolíticas. E terceiro, dependendo de como o negócio é estruturado, ainda gera um baita crédito de carbono de alta qualidade. E crédito de carbono que a própria tesouraria da empresa pode usar para fazer hedge, sabe? Para se proteger de flutuações futuras. Exato. É um ganha-ganha impressionante. É a monetização pura e simples da nossa paz geopolítica. As mesas proprietárias pegam o fato de que uma operação a biometano no interior do Brasil não sofre impacto nenhum se, sei lá, fecharem um porto no Mar Vermelho amanhã, elas empacotam essa paz. E vendem a paz. Exato. Elas entregam para o mercado global um título de dívida de uma economia real, descarbonizada, que consegue competir pau a pau com a segurança teórica dos treasuries americanos. Sabe o que parece? É a segurança jurídica de um papel assinado pelo governo americano contra a segurança imutável das leis da física de uma empresa aqui que planta e gere a própria energia. Incrível. E a lei da física não dá calote. Muito bem colocado. Então, com todo esse colapso rolando lá fora e com essa solução estruturada sendo desenhada a todo vapor aqui dentro, como ficam as projeções de vocês? O que, vai acontecer de fato nos próximos meses ou anos? Olha, os nossos modelos apontam para uma janela que é curtíssima e muito crítica. A gente está falando de 12 a 36 meses. Tão pouco tempo? Sim. O que a modelagem financeira diz hoje de uma forma bem fria é que o mercado financeiro perdeu completamente a paciência. Acabou a tolerância para financiar a ineficiência climática e risco de transição. O dinheiro não tem mais pena, né? Nenhuma. E o que vai acontecer é que aquela velha economia fóssil não vai conseguir rolar suas dívidas quando elas vencerem. Não com essas novas taxas absurdas do WACC. Peraí, deixa eu ser o advogado do diabo aqui. Porque muita gente que está ouvindo deve estar pensando o mesmo. Uma onda maciça de calotes, de defaults, em 12 a 36 meses. As pessoas falam, há décadas que o petróleo vai acabar, que a velha economia vai colapsar. E o que a gente vê nos jornais hoje, as grandes petroleiras batendo recordes históricos de lucro todo trimestre. Então, esse é um risco real mesmo, de curtíssimo prazo? Ou é só o pânico habitual do mercado criando barulho? Essa provocação é excelente e muito necessária. A questão aqui não é o lucro operacional dessas gigantes hoje. O problema é o custo da dívida delas amanhã. As superpetroleiras têm rios de caixa? É óbvio que sim. Mas e o ecossistema que gravita em volta delas? Os prestadores de serviço. Toda a cadeia, a indústria de plásticos, o maquinário pesado, a logística tradicional, todas essas empresas menores e médias, elas vivem de refinanciar dívidas a cada ciclo. Elas rolam a dívida para continuar operando. Vivem na alavancagem. Exato. E quando a dívida antiga delas vencer daqui a 1 ou 2 anos, elas vão bater na porta do banco. E sabe o que o banco vai dizer? Desculpa, tá muito caro. Ele vai dizer, olha, a taxa livre de risco lá fora subiu muito e o seu modelo de negócios tem um risco termodinâmico extremo para o cenário atual.
O seu WACC agora é impagável. E a porta se fecha. Financiar quem usa petróleo, tipo a transportadora, a fábrica de plástico, ficou simplesmente caro demais para a conta fechar. É o checkmate. E é por isso que a gente diz que não é um apocalipse do petróleo em si que vai quebrar todo mundo. É um muro intransponível do refinanciamento. O dinheiro farto e barato secou. Então, o investimento estrangeiro direto, o famoso IEE, aquele dinheiro real que entra no país para erguer fábrica e construir infraestrutura, o perfil dele vai mudar drasticamente. Vai mudar da água para o vinho. Ele não vai mais fluir solto pelo mundo buscando qualquer retorno. Ele vai ser microscópico e extremamente cirúrgico. Só vai onde tem certeza absoluta. Isso. Ele só vai para jurisdições e para empresas que consigam provar por A mais B que podem crescer sem adicionar nenhuma gota a mais desse risco climático no portfólio global. E se o Brasil souber estruturar bem esse mercado de crédito privado verde, nossa, a gente vai ser o maior aspirador desse IAD de alta performance no mundo. Certo. Então, para a gente aterrissar todo esse cenário na vida prática de quem está acompanhando a análise, pro gestor, pro executivo C-level ou pro diretor financeiro que está suando frio agora ouvindo a gente. A mensagem que fica é que a Serene está tocando alto, né? Tá no volume máximo. Se a janela é de apenas 12 a 36 meses, a urgência é imediata. O que esses caras precisam fazer amanhã de manhã quando chegarem no escritório? A primeira coisa, e a mais importante, é reconhecer que a inação é o maior risco possível. Fica parado esperando para ver não é uma opção. O passo prático amanhã é iniciar uma auditoria rigorosa do passivo ambiental da empresa. Colocar os escopos 1, 2 e 3 na ponta do lápis sem mentir para si mesmo. Perfeito, sem greenwashing. E imediatamente depois, ou em paralelo, a empresa precisa acionar as ferramentas de crédito privado estruturado para garantir a liquidez agora. Antes que o muro do refinanciamento chegue. Exato. Tem que garantir o capex da transição da empresa hoje, antes que a porta do banco se feche na sua cara ali na frente. Resumindo bem, então, quando o analista de risco do banco for bater aquele raio-x da sua empresa para renovar aquele empréstimo vital para o fluxo de caixa, não pode ter tipo uma mancha escura de dependência fóssil lá no meio. O raio-x da economia global pode até estar todo quebrado, cheio de ruído geopolítico e inflação, mas a sua corporação precisa provar no papel que construiu a própria blindagem. É, a sobrevivência do mais adaptado, né? E é com essa lente de longo prazo de adaptação que eu queria deixar uma reflexão final assim para a gente mastigar bem sobre todas essas mudanças tectônicas que estão rolando no mercado. Manda ver. E se o verdadeiro ativo de segurança máxima dessa próxima década, sabe aquele que todo mundo vai correr atrás, não for um título soberano lastreado na capacidade de um governo de cobrar mais impostos dos seus cidadãos? O que seria, então? E se esse ativo supremo for, na verdade, uma operação corporativa 100% descarbonizada, totalmente autossuficiente e, acima de tudo, completamente imune à geopolítica do petróleo? E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.